Você já tem um CNPJ, não é isso? Sim, eu tenho um CNPJ. Ele foi criado em 2016, baseado numa necessidade de trabalho. A empresa que eu trabalhei, que eu fui prestar consultoria, realizava pagamentos via CNPJ. Então Sim, foi criado um CNPJ naquela época e eu recebi tranquilamente os valores que eram devidos na ocasião e eu deixei a empresa parada de 2016 para cá, absolutamente parada, não fiz nada com ela, né? E aí, a partir do momento que eu entro no Combo Rural, me veio a questão. Porque, assim, profissionais habilitados no CREA para realizar determinados serviços, a gente já é, né? Eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho meu CREA regular desde sempre. Então, eu nunca tive o problema nenhum em fazer nenhuma atividade como profissional. E, inclusive, nunca me pediram, né, na minha vida profissional, nunca me pediram nota fiscal. E aí, tampouco houve, né, tirando esse fato que foi em 2016 da empresa precisar pagar via CNPJ, eu nunca tive nenhuma outra situação na qual eu fosse obrigado a ter um CNPJ. Então eu fiquei na dúvida. Então se eu vou trabalhar com Combo Rural, se eu vou vender esse serviço, eu preciso realmente ter um CNPJ ou simplesmente o meu CREA ou o meu credenciamento no INCRA me satisfaz? Ou satisfaz o meu cliente? Essa foi a dúvida. Perfeito, perfeito. A resposta, Johnny, é que assim, você falou tudo. Como, enquanto profissional, né, se a gente está ali fazendo a atuação, os serviços que estão regulamentados para as nossas atribuições, muitas das vezes, principalmente para quem é engenheiro, a ART já funciona ali, né? Emito a ART, já estou respaldado ali em relação ao serviço. No Combo Rural, como você não vai fazer somente as atribuições ali do engenheiro agrônomo, você vai ser um prestador de serviço em geral, no Combo Rural, deve ser feito uma maneira de você regularizar aquela prestação de serviço ali. Tá? E aí vem a pergunta, preciso ter CNPJ para fazer o Combo Rural, para iniciar no Combo Rural? E a resposta é não. Eu não preciso ter um CNPJ para iniciar no Combo Rural. Você não precisa ter um CNPJ. A indicação que a gente tem é que você trabalhe como um profissional autônomo, principalmente para iniciar. Você vai iniciar como um profissional autônomo. Por que profissional autônomo? Um profissional autônomo ele tem algumas facilidades que a criação do CNPJ não tem. Aí fica a dúvida. Murilo, profissional autônomo. Aí eu não sou engenheiro, por exemplo. Não sou engenheiro, não sou técnico. Executo como rural. O cliente me pediu uma nota fiscal. Um profissional autônomo tem como emitir uma ANF? Tem. Poucas pessoas sabem disso. Um profissional autônomo, ele tem condições de se regularizar como um profissional autônomo e trabalhar emitindo nota fiscal e trabalhar fazendo recolhimento dos impostos em relação aos seus serviços também. Para isso, tem que ser feito um cadastro na prefeitura. Toda prefeitura municipal deve oferecer o cadastro daqueles profissionais autônomos. E aqueles profissionais autônomos, eles fazem um cadastro, que eu até anotei aqui, que é o CCM, tá? Deixa eu anotar isso. De contribuintes imobiliários. Você vai fazer o cadastro. Anota aí, pessoal que está de casa, pessoal que está assistindo o replay disso aqui, pessoal que está ao vivo. É possível você trabalhar no Combo Rural sendo um profissional autônomo sem antes emitir um CNPJ. Sem antes trabalhar como pessoa jurídica. Você pode sim trabalhar como profissional autônomo. Você vai na prefeitura e vai buscar ali o cadastro de contribuinte mobiliário, CCM. E depois de você ser cadastrado na prefeitura, você vai gerar uma documentação que é o RPA também, tá? O RPA? Registro de Profissional Autônomo. Junto à prefeitura, tá? O profissional autônomo, os dois. O profissional autônomo, o que é que ele recolhe? Ele recolhe o INSS. Ele recolhe o INSS, ele vai fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física e ele vai declarar o ISS também. Tudo isso junto à prefeitura. Se o profissional autônomo ele se regularizar dessa forma, ele está 100% kit, 100% seguindo a legislação brasileira. Agora, a grande questão do profissional autônomo, né, falando assim de modo geral, né, talvez uma desvantagem do profissional autônomo, é que o profissional autônomo ele tem uma cobrança de tributos muito alto quando eu faço ali prestação de serviço para pessoa jurídica. Então, se você vai prestar um serviço para pessoa jurídica, trabalhar como profissional autônomo talvez não seja tanto, não tenha uma rentabilidade tão legal, uma rentabilidade tão boa assim. Quando você vai prestar serviço, a sua nota fiscal está em nome de pessoa física, ou seja, é o doutor João que está me contratando,
não é uma empresa do Dr. João que está me contratando, você trabalhar como profissional autônomo é o ideal para começar. E no Combural encaixa perfeitamente nesse ponto de vista aí, né? Já que a grande maioria das contratações que a gente vai ter vai ser direto com o cliente. Eu estou regularizando a propriedade daquele cliente ali. A não ser que eu esteja prestando serviço para uma empresa, né? Como tem vários casos aqui, a gente aqui tem vários clientes que são empresas, a gente regulariza os imóveis da empresa. Mas a maioria dos casos, eu estou prestando serviço para um cliente. O nome da proposta é uma proposta do Dr. João da Silva. Tá? Então, quando eu sou um profissional autônomo e eu presto serviço para uma pessoa física, eu tenho uma logística boa para conseguir ter uma boa rentabilidade para começar. O ideal para começar como profissional autônomo. Aí vem uma outra pergunta. Murilo, eu já tenho um MEI. É melhor ter o seu autônomo ou seu MEI? O seu CNPJ hoje, Johnny, ele é um MEI ou ME? Ele é um MEI e nós estamos trabalhando agora com o contador para transformá-lo em ME. É isso. Legal. Então, o passo é exatamente esse aí, né? Talvez a gente esteja chovendo no molhado, né? Mas é possível transformar uma MEI em uma ME. Sim, é verdade. Só que você está no passo correto, né? Porque tem algumas pessoas que acham que é o ideal começar com Combu Rural no MEI. Eu não indico trabalhar com o MEI no Combu Rural. 2 motivos não é o ideal trabalhar com o MEI no Combu Rural. Primeiro motivo, porque quando você faz o cadastro ali do CNPJ, você tem um conjunto de classificações, que representam ali a atuação daquela pessoa jurídica. E nas classificações disponíveis para o microempreendedor individual, o MEI, não tem nenhuma classificação que se adeque bem ao tipo de serviço que está sendo executado como rural. Então, meio que você acaba fugindo um pouquinho das classificações que tem ali, e não é legal. Não é interessante. O segundo motivo é que o MEI ele tem um teto ali de faturamento, né? Se eu não me engano, é 80 e pouco mil no ano, alguma coisa do tipo. Não, mudou. Só pegando um gancho, mudou. Mas acho que são 350 mil agora. 350 mil. Então, melhorou bastante. Esse ponto de vista aí melhorou bastante. Então, por isso eu indico começar como profissional autônomo, você acaba resguardando ali aquele tempo de criar um CNPJ, de criar uma empresa jurídica, todos os impostos que tem uma pessoa jurídica, e o profissional autônomo, o nível de impostos que ele vai pagar acaba sendo proporcional à quantidade de serviços que ele cobra, né? Quando, às vezes, uma empresa ele tem muitos impostos ali que são fixos, independente se você está faturando ou não, meu amigo. Tem isso. Então, às vezes, o ideal é começar com um profissional autônomo e passar logo para o ME. Uma coisa muito importante, Johnny, que você, como professor, você com certeza vai concordar comigo. É importante que tudo que eu estou falando aqui, você entender que eu não sou contador, eu não sou especialista nessa área. É importante que você consulte o seu contador para você confirmar essas informações que eu estou falando aqui, porque o Brasil é muito grande, tá? Eu sei que funciona aqui na minha região. Eu já trabalhei como profissional autônomo, eu já trabalhei de carteira assinada e eu já abri uma empresa. Eu estou falando aqui como empresário, como uma pessoa que percorreu um caminho. Mas o ideal é que você consulte o contador para você ver sua declaração do seu INSS, tá? Para você ver a declaração de imposto de renda junto ao seu cadastro, à prefeitura, e o seu ISS quando você for emitir a nota fiscal da sua prestação do seu serviço. Da mesma forma, quando for transformar um MEI em um ME, ou você criar a sua ME. Consulte o seu contador, tenha um contador de confiança para te auxiliar nesse processo. O que eu estou te dando aqui não é uma instrução técnica. O que eu estou te dando aqui é um compartilhamento do que aconteceu comigo. Tá? Não estou falando aqui o que eu acho, não estou falando aqui o que eu li, eu estou falando aqui o que eu já fiz e o que deu certo.